2 Samuel, capítulo 1, do verso 17 ao verso 27. A Bíblia diz assim: pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado entrou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos aqui. É a tua palavra diante de nós e termos toda a liberdade para lê-la, para acessá-la e trazer para a nossa vida a verdade que liberta do erro, do engano, o alimento para o nosso espírito. Só na tua palavra nós encontramos. E mais em oração, que o Senhor, aquilo que nós precisamos amanhã, queremos ouvir a tua voz nesse lugar e te pedimos, vem pelo Espírito Santo falar ao nosso coração. Entrego a minha vida em tuas mãos, peço tua graça, tua misericórdia e a unção do Espírito Santo sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a tua palavra e ela chegue aos nossos corações e cumpra os teus propósitos na vida de todos nós. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto aqui, nós lemos uma lamentação de Davi, um poema, algo que é escrito como um cântico sobre a morte de Saul e do seu filho Jonatas. Isso está determinado aqui desde o início, no versículo 17, onde a Bíblia diz que pranteou, ou seja, chorou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Então ele faz esse texto aqui de lamento, de pranto, pela morte de Saul. E Davi chora estas mortes, e não somente isso, mas no verso 18 diz assim: determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Ou seja, ele não apenas chorou, como ele mandou que isso fosse ensinado a todo o povo, ou seja, que todo o povo também chorasse a morte desses dois homens que tinham um papel importante no reino, Saul, o rei, Jonatas, seu filho. E Davi, interessante tomar essa atitude quando nós conhecemos a história. Se você lesse o texto apenas daqui e não soubesse do seu contexto, você diria, uma bonita homenagem, não é? Do rei Davi ao seu antecessor, ao filho dele também. Só que a gente conhece a história. E pela história a gente vê que Saul foi o maior perseguidor de Davi. Foi aquele que queria vê-lo morto a todo custo. Foi aquele que o perseguiu de todas as formas possíveis, desejando a sua morte. E nesse momento que ele morre, Davi poderia estar, como talvez alguns de nós, felizes, né? Que bom,
que morreu esse cara que queria me matar, que bom que ele morreu, aquele que me perseguia não mais me persegue agora, porque muitas vezes ele foi ameaçado por Saul. Mas a atitude de Davi é surpreendente, porque ao invés dele dizer que está aliviado, né, com a morte de Saul, ele está triste por esse acontecimento. Ao invés dele comemorar, ele está chorando, ele está lamentando. Então é uma atitude completamente diferente do nosso instinto natural, que é ser raivoso com quem nos faz mal, que é revidar com aquele que nos provoca de alguma forma, não é? Então eu creio que esse texto, esse episódio, esse comportamento, ele tem algo de Deus para nos ensinar, porque a gente precisa aprender um pouco dessas características que são contrárias à nossa natureza. Mas lembra, irmão, que a nossa natureza é de pecado. E o que é contrário ao pecado é o que agrada a Deus. Continuar agindo como pecador não faz diferença. Jesus mesmo ensinou esse princípio. Ele disse, se você saúda apenas aquele que também te saúda, o que você faz de mal, de mais? Os publicanos, os pecadores também fazem isso. Se você só fala com quem fala contigo, se você só ama quem te ama, no que você se difere dos outros? Em nada. Os pecadores também têm esse mesmo comportamento. Então o diferencial é quando a gente faz algo que não é esperado, que não é corriqueiro, quando a gente consegue falar com quem não fala com a gente, quando a gente consegue desejar o bem para aquele que nos deseja o mal. Essa é a diferenciação. E há um detalhe aqui muito importante, que a gente vai encontrar aqui também no verso 19, diz assim, a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Assim ele se refere a Saul e seu filho. Ele os chama de valentes. E por que isso? Porque Saul, a gente não pode esquecer que ele foi ungido por Deus, que ele foi separado por Deus, que ele foi aceito por Deus para essa função que ele exerceu. Teve muitos erros, a gente sabe pela Bíblia, teve muitas falhas, isso é notório, a Bíblia não esconde, mas houve sobre ele uma unção. Ele usou mal, é verdade, mas aconteceu uma unção sobre a vida dele. Então, Davi tem esse respeito e o chama nesse momento de valente. E aí, irmãos, o que isso tem para ensinar? Como eu disse, muita coisa, no comportamento, na prática, nos exemplos que a gente pode ter. Veja, hoje em dia, e isso já há muitos anos que é assim, a igreja vive, igreja quando eu digo numa forma geral, vive de muitos episódios que às vezes são até escandalosos, né? Quantos pastores já caíram ao longo desses anos? Quantos líderes, né, verdadeiros, que foram ungidos por Deus? Veja, eu não estou falando de charlatão, eu não estou falando de aproveitadores como hoje estão tantos aí, esses têm mais que morrer mesmo, tá bom? Não, mas eu estou falando de gente que foi ungida por Deus, de gente que foi por muito tempo instrumento na mão de Deus, mas que caiu. O que faremos? Qual é o nosso comportamento em relação a esse tipo de episódio? Não é? Pastores, obreiros, verdadeiros, ungidos, têm caído. E qual é a nossa reação diante dessa notícia? A gente comemora? Irmãos, hoje a gente vive um tempo tão estranho que antigamente existiam, aliás, sempre existiram revistas de fofoca. Lembra disso? É do seu tempo? Quais eram os nomes? Lembra para mim aí. Contigo, olha aí, tá vendo? Alguém lembra? Hã? Caras, olha aí. Tititi, tá bem, a Márcia tá bem. Não tinha revista de fofoca? Só que agora tem revista de fofoca gospel, gente. Você sabia disso? Tem. Revista de fofoca gospel, fuxico gospel, né? O que é isso? É uma revista de fofoca gospel. Por quê? Por que tem? Se tem alguma coisa, é porque alguém consome. Tudo que é oferecido, tudo que alguém vende, é porque tem alguém que
compra. Nada que é vendido está ali por acaso, porque tem alguém que adquire, porque tem alguém que compra o que é oferecido. Então, vamos pensar um pouquinho. O que hoje a gente faz quando tem uma notícia dessa? A gente vende revista. A gente faz fofoca. E aí a gente diz, você sabe da última? Sabe quem caiu? Ó, aquele pastor lá. Olha, aquele obreiro lá. Olha, foi uma queda brusca. Foi um problemão que ele passou lá. Só que segundo Davi, o que ele nos ensina aqui é que ao invés de comemorar ou fofocar, a gente deveria chorar. Essa é a realidade. A gente deveria prantear, como diz o verso 17. Davi soube da notícia, Saul morreu. Seu filho morreu também. Seus filhos morreram. Ele cita Jonas, mas foi outro filho também que morreu. E ali ele chora essa notícia. Ele não pula, ele não comemora, ele não manda publicar na revista de fofoca do reino lá, não. Ele simplesmente chora. Então o que fica para nós aqui, uma das lições é essa, a primeira que eu passo para você. Que a gente deveria lamentar, como eu disse, não é do charlatão, mas é do genuíno, do ungido, que caiu. Por quê? Porque qualquer um de nós pode cair. A Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, por mais que seja decepcionante, e de fato é decepcionante quando alguém cai, sim, você às vezes projeta naquela pessoa uma integridade, algo, e você de repente, puxa, que decepção. Sim, mas você também decepciona. Você também pode decepcionar muita gente. Você também pode cair, não é? Então, por este genuíno ungido que cai, a nossa reação não deve ser a comemoração nem a fofoca, mas deve ser o choro, como fez Davi aqui. E veja o que ele diz no verso 20, deixa isso bem claro. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Ou seja, Davi parece estar vivendo o dia de hoje. Ele diz assim, olha, aconteceu essa desgraça, mas não publiquem isso. Não postem isso no Facebook da época. Entendeu? Na revista da época. Não postem isso. Por quê? Porque quem se alegra com isso são os incrédulos. Quem comemora isso são os incircuncisos. São aqueles que estão prontos para dizer, tá vendo? Olha lá. Cheio de arrogância, cheio de moral, cheio disso, cheio daquilo, olha lá. São eles que comemoram. E aí Davi diz, não anuncie, não passe isso como fofoca, não celebre, mas ao invés disso, pranteie, chore, porque os incircuncisos são esses que se alegram. Quem se alegra com a queda do valente, do ungido, é Satanás. Eu não quero me juntar a ele na turma do riso. Eu não quero me juntar a Satanás na comemoração. Você quer? Então o conselho de Davi e a atitude, acima de tudo, dele, não só o que ele disse, mas o que ele praticou, é um exemplo para nós. Para que a gente não se alie a Satanás nessas comemorações da queda de nenhum ungido ou de nenhum valente do Senhor. Porque apesar de todo o erro, um dia ele foi valente. Versículo 23 diz, Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Davi, quando pranteia, ele vai lembrar das qualidades. Ele vai lembrar do que ele um dia fizeram de bom. Ah, mas tem um monte de coisa ruim. Tem. Como a gente. Na sua vida, se eu fosse publicá-la, tem um monte de coisa boa? Tem? Tem. Espero que tenha. Mas não tem também um monte de coisa ruim? E o que vende? A notícia que vende é a coisa ruim. A notícia boa não vende notícia, não vende jornal, não dá ibope. O que dá ibope é a notícia ruim. Só que todos nós temos uma lista de coisas boas, de virtudes, de qualidades, mas também temos uma lista de defeitos. E a fofoca nunca é sobre as coisas boas. Você já percebeu isso?
Quando nós fazemos fofoca, seja ela de que tipo for, ela nunca é para falar das bênçãos, das coisas boas que aquela... Você chega para alguém e diz, olha, eu vou te contar uma. Aquele irmão fez uma coisa tão bonita. Dificilmente isso acontece. Agora, faça ele algo ruim. Num minuto, isso se espalha com uma velocidade de uma brasa num palheiro. Por isso a Bíblia fala da língua, que tem esse poder arrasador e destruidor. E aqui Davi vai exaltar as qualidades. Ele vai dizer, olha, eles eram bons, eram ligeiros como águias, eram fortes como leões. Eles eram homens de guerra, homens valentes, assim ele se refere. Os valentes de Deus, homens que foram, de algum momento, em algum período, usados por Deus. Então não se comemora, mas se lamenta, se chora por essas perdas. Então essa queda não é para ser comemorada. Mas por outro lado, essa queda é para ser percebida. Não é para a gente fazer vista grossa, fingir que não aconteceu, fingir que não existe. Mas se há algum propósito e alguma lição, é aquilo que nós podemos tirar do episódio. Ora, um ungido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, operante na obra, caiu, pecou. Não vou comemorar, vou chorar, mas vou fazer outra coisa. Eu vou procurar aprender com isso aí. Eu vou procurar botar a mão na minha consciência e aprender com esse fato. E aí eu vou olhar assim para a vida dessa pessoa e vou entender como pode. Alguém que estava tão bem, alguém que estava no auge, alguém que estava tão firme. Agora, olha o que fez. Porque, irmãos, nós somos capazes de fazer coisas. Como diz o ditado aí, que é errado, né? Até Deus duvida. Não duvida não. Mas é a expressão que as pessoas usam. Mas é a verdade. O ser humano é capaz de fazer coisas. E o pior, nós somos capazes de fazer aquilo que nós criticamos nos outros. Quando há um pingo de honestidade, a gente acaba se pegando e se pensando, eu estou fazendo aquilo que eu critiquei. Eu estou praticando aquilo que eu censurei na vida de outra pessoa. É uma capacidade do homem, do seu pecado, da sua origem, da sua raiz de pecado. Então isso é para a gente olhar e aprender. Então a queda do valente, ela também tem um aspecto educativo, em que eu posso olhar para ela e tirar uma lição preventiva, como aquele versículo que eu citei. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Como é que eu cuido? Eu cuido, entre outras coisas, olhando para esses exemplos. Olhando e percebendo que se a vigilância não for constante, todos nós podemos cair a qualquer momento. Porque ninguém é de ferro. Ninguém é inabalável. Inabalável é o nosso Deus. Entende? Mas nós somos falhos. E se a gente não olhar e não entender, a gente pode acabar cometendo os mesmos erros. Por isso, mais uma vez, eu quero olhar para a vida de Saul para a gente aprender alguma coisa. Como é que esse valente caiu? Dá uma olhadinha aí em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 10, do verso 13 e 14, dizem a razão da morte de Saul. Por que Saul acabou assim? 2 versículos explicam. 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Diz, assim morreu Saul. E a Bíblia explica a causa. Eu acho que é um dos poucos casos bíblicos, eu não me lembro de outro, em que a Bíblia explica a causa da morte de alguém. Todo mundo que morre tem uma causa, não tem? O atestado de óbito traz lá, causa morte. Qual é a causa? Morreu disso, daquilo, outro, tal. Esse é um exemplo em que a Bíblia diz por que Saul morreu. Olha a causa da morte. Não foi infarto, não foi suicídio, não foi apedrejamento, é a causa da morte. E a causa da morte é assim explicada. Morreu por causa da sua transgressão, pecado, cometido contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara uma necromante. E não ao Senhor,
que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, a Bíblia diz algo sério aqui, que em última análise, Saul não foi morto por ele mesmo. Saul foi morto por Deus. E isso é muito chocante, porque a gente se acostuma a pensar em Deus como de fato ele é, como Deus de amor. Mas o Deus de amor também mata. E agora? Vida e morte pertencem ao Senhor. Nossa vida está nas suas mãos. Nossa morte também está nas suas mãos. Ele sabe o tempo e a hora, ele determina todas as coisas, mas a Bíblia diz claramente aqui que por isso o Senhor o matou. E a gente sabe que Saul se jogou sobre a sua espada. Mas a sua morte foi consequência de todas essas coisas ditas aqui. Do pecado, da transgressão, da palavra que ele não guardou e também da sua consulta a uma necromante. Tudo isso contribuiu para a morte de Saul. Não guardar a palavra, consultar uma necromante, pecar seguidamente. Isso chegou ao ápice e culminou com a sua morte, que foi uma sentença de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então não deveria isso nos surpreender, porque quem peca e recorrentemente pratica o pecado, o que vai colher é a morte. Não há outra colheita nesses casos. E essas são as causas resumidas que a Bíblia coloca em 2 versículos da morte de Saul. São aqui causas genéricas da sua queda. Mas há fatos específicos que eu já comentei aqui em algumas pregações que quero rever contigo. Em primeiro lugar, abra a Bíblia aí em 1 Samuel. Como é que essa transgressão, como é que é essa falta de obediência à palavra? De que forma isso se deu? Qual é o pecado? Saul foi um adúltero, Saul foi um assassino, porque quando se pensa em pecado, parece que só existe 2, é matar e adulterar, né? Parece que são os piores, roubar também, roubar é ruim, né? Então as 3 aí fazem um trio do pecado que a gente tem ojeriza. Mas será que é só isso que mata? Será que é só roubar, matar, adulterar que mata? Olha só, 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 até o versículo 9. Você conhece o texto. Diz assim, sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam em encontro de rei Saul, cantando, dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia, Saul feriu os seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares. Então, Saul se indignou. Quanto que ele se indignou? Muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Disse 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. O que aconteceu aqui? Nasceu uma inveja no seu coração. Irmãos, como eu sempre digo aqui, inveja não mata o alvo da inveja. Pode me invejar à vontade. Não vou morrer da sua inveja. Mas inveja te mata. Essa é uma lei praticamente de Deus. E as pessoas não percebem isso. A gente acha, pela origem supersticiosa que muitos de nós tiveram, que o olho grande, que a inveja, está atrapalhando a minha vida. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você está no esconderijo do Altíssimo ou não está. Podem te invejar, podem botar um olho desse tamanho em você, podem falar, desejar tudo que você tem, podem ir na encruzilhada, podem fazer o que quiserem. A inveja não te atinge, mas o invejoso morre. O invejoso desgraça a sua vida, porque a inveja é um sentimento destruidor. E veja, a vida de Saul só piorou a partir desse momento. Até aqui ainda havia uma convivência amigável entre Saul e Davi. Tanto é que os 2 iam à guerra. Os 2 lutavam pelo reino, o reino é um só.
O reino é o reino de Israel, os dois estavam no mesmo time, os dois estavam do mesmo lado, lutavam juntos. Mas a partir desse momento, a inveja entrou no coração de Davi. E ele diz, Saul, e ele não via mais Davi com bons olhos. Olha os olhos aí que eu sempre tanto falo, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olhos maus não afetam os outros. Se alguém te olhar feio, te olhar de cara feia, é fome. Se alguém te olhar com o olho gordo, se alguém te invejar, se alguém ficar, está perdendo tempo, porque olhos maus colocam em treva a vida da própria pessoa e não a vida daquele que é olhado. Então ele não via mais Davi com bons olhos. Só que Davi já tinha sido escolhido por Deus. Se eu fui escolhido por Deus, quem me importa a opinião dos outros? Se eu fui escolhido por Deus, o que importa a praga dos outros, o que importa o que pensam de mim, o que importa o que falam de mim. Normalmente quem faz isso é quem morre, e eu continuo. Entenda isso. Mas não faça isso. Porque se é você o invejoso, se é você o olho grande, se é você os maus olhos, é o teu corpo que fica em trevas. É você que perde a unção que Deus te deu. Deus deu unção a Saul, mas ele vai começar a perdê-la por causa desse simples episódio, porque a vida desgraça, irmãos. A vida se torna uma desgraça, e porque há pessoas que vivem assim, se movem pela inveja. Abra a Bíblia em Eclesiastes 4, versículo 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse versículo diz algo muito complicado de entender e de aceitar. Que às vezes nós somos motivados a melhorar, a fazer, a aperfeiçoar, a trabalhar mais. Não porque isso é bom, mas pela inveja. Pela inveja. A inveja acaba movendo pessoas a viver, a tentar ter, a realizar, a conquistar, não pelo bem que há nessas coisas, mas o motivo é errado. E como eu sempre digo aqui, a motivação às vezes é mais importante do que a ação. A motivação, por que eu faço? Fala mais alto do que aquilo que eu faço. E isso é um perigo muito grande, porque a inveja, ela normalmente anda do lado de um outro sentimento chamado orgulho. Abra aí a Bíblia em Gálatas. Vamos ler Gálatas, capítulo número 5. Gálatas 5, versículo número 26. Está escrito assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso nos possui uma vanglória, um orgulho, algo exacerbado que só traz prejuízo. E como eu disse a você, e a Bíblia repete, vamos ler agora Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Inveja também anda junto com a ruína. Tiago 3, 14 e 16 ao 16 diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal. E o que diz aqui a Bíblia? Demoníaca. Veja, poucas vezes também vi na Bíblia um sentimento ser tão relacionado ao demônio assim, demoníaco esse tipo de sentimento. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Como Satanás trabalha nesse sentimento, como ele trabalhou na vida de Saul. Agora, quem é que deu a brecha? Quem é que abriu a porta? Foi Saul. Quem é que botou os olhos e não gostou do que viu, e a partir dali não olhou mais Davi com bons olhos? E como é ruim você olhar com maus olhos para algo que Deus abençoou. Como é ruim para a sua vida você depreciar aquilo que Deus exaltou, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus ungiu, e você despreza com o teu olhar. Quem colhe é você. Davi não deixou de ser rei,
porque Saul passou a olhar torto para ele. As coisas passaram, ele tentou várias vezes matá-lo, e no final, você sabe a história, o que aconteceu. Então é um sentimento maligno, demoníaco, e quem inveja, normalmente, nem sabe muitas vezes o que está invejando. É algo irracional, é um sentimento estranho, esquisito. Não havia razão para a inveja de Saul. Volta lá no texto de 1 Samuel. Perceba aqui um detalhe importante. A raiz da inveja de Saul. 1 Samuel 18, no versículo 7. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Veja bem, Saul perdeu? Saul foi derrotado? Saul foi envergonhado no campo de batalha? Não. Saul venceu milhares. Agora tem alguém que faz 10 milhares. Irmão, se você for ficar com inveja de todo mundo que é melhor que você está perdido. Quantas pessoas são melhores do que a gente? Você não consegue enxergar ninguém? Ou você é narcisista mesmo, hein? Tem gente que quer dizer, não tem ninguém melhor do que eu. Eu sou o suprassumo, o rei da cocada. Aí não dá, né? Parece que Saul estava assim. Porque ele venceu. Qual é a origem dessa inveja? Não tem razão de ser. Ele não é um derrotado. Ele não é um humilhado. Ele é um vencedor, é um vitorioso. Mas é um vitorioso que tem inveja de alguém que é mais vitorioso do que ele. Assim eu creio que pode acontecer conosco. Se alguém aqui é crente, você é um vitorioso. Ou não? Como é que você pode ter inveja de alguém só porque é mais vitorioso que você? Não tem cabimento. É loucura isso. É um sentimento doido que vem ao coração, só pode vir do diabo mesmo. Porque você é um vitorioso. Como é que você vai ter inveja só porque alguém tem mais vitória do que você? Você não é um derrotado. Então é completamente esdrúxulo e lógico esse comportamento. Porque quando Davi, ainda tem outra. Quem é o rei? O rei é Saul. Quando Davi vencia 10 milhares, para quem ia essa vitória? Para Saul, que é o rei. Ora, eu sou o rei. Se alguém vence, essa vitória vem para mim. É para o meu reino, para o reino que eu estou governando. Então ele ganhava as dele e as de Davi também acabavam para ele. Por que essa inveja? Ela é irracional, ela é demoníaca, como diz Tiago. Ela não tem sentido. Ela abre a porta para demônios. E foi o que aconteceu. Continua lendo o capítulo 18, versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Agora olha o 10. No dia seguinte... Quando, irmãos? No dia seguinte do olho mau de Saul, no dia seguinte que ele botou os olhos maus em Davi, um espírito maligno, e aqui que é estranho, da parte de Deus. Deus mata Saul, Deus manda em demônio, porque Deus manda em tudo, irmãos. Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Deus é dono de tudo. Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Já teve crise de raiva? Cuidado, pode ser um demônio da parte de Deus. Teve uma crise de raiva em casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Porém, Saul trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. O cara estava com bicho, irmãos. Estava com bicho, Saul. Demônio se apossa dele. E ele investe contra Davi, que está lá tranquilamente tocando sua harpa, não está nem aí para nada. Não tem nenhuma preocupação nele em se defender. Está lá, na inocência. Mas a maldade de Saul deu espaço para um espírito maligno usar a vida dele. Então, amados, isso é algo muito sério no qual nós devemos pensar. Porque a inveja produz esse tipo de coisa, acesso de raiva.
Vira zumbi, né? Raiva, acesso de tudo. E no final, olha o que diz também o verso número 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. A inveja trouxe o medo ao coração de Saul. No verso 15, então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. A inveja produz medo. Porque ele via que Davi era ungido. Ele via que o que Davi fazia dava certo. Então ele tinha medo de Davi. E normalmente as pessoas de quem a gente tem medo são aquelas que nós atacamos. São aquelas que nós ferimos. Por isso muitas vezes a fofoca, a inveja é motivada por esse medo esquisito, estranho. Que as pessoas têm uma das outras e falam, usam suas línguas como armas afiadas para ferir. Só que não acontece nada. Davi sofreu um pouco. Sim, sofreu. Sofrer a perseguição não é bom, né? Ser perseguido não é bom. Mas em compensação ele também pode ver que a mão de Deus sempre esteve com ele. E ele sempre foi protegido pelo Senhor. Então quem sofreu mais com isso tudo não foi Davi, foi Saul. Quem sofre mais com isso tudo não é aquele que você inveja ou tem medo, ou de quem você fala mal, mas quem sofre mais com isso tudo e principalmente as consequências é você. E isso é um dos detalhes dessa transgressão que a Bíblia fala lá em 1 Crônicas. Uma transgressão que não é roubo, não é adultério, não é assassinato, mas é uma inveja que nasce. E isso foi uma das causas da morte de Saul. Outra delas está no capítulo 19, no versículo 6. Isso a gente às vezes não dá importância. 1 Samuel 19, verso 6 diz assim: Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou. O que ele jurou? Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Saul fez um juramento. Prometeu a seu filho que não iria matar Davi. Ele jurou. E o que ele fez com esse juramento? Nada. Versículo 10 do mesmo capítulo. Procurou Saul encravar a Davi na parede de novo. Porém se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. E é engraçado que quando Davi fala, ele fala do arco. Ele exalta a destreza de Saul. Mas Saul não era muito bom não, porque errou Davi várias vezes, né? Atirava, não acertava uma. Porque por melhor que você seja, você não consegue atingir a quem Deus abençoou. Por melhor que você seja, você não consegue atingir ou com farpa, ou com língua, ou com fofoca, ou com mentira, ou com dardo, ou com tiro. Você não consegue atingir quem Deus abençoou. Então o que acontece é isso, ele erra várias vezes. Mas o que ele fez no verso 6, juro que não vou fazer nada contra ele. No verso 10 está lá ele tentando encravar na parede. Ele queria cravar. Parece que ia ficar um troféu lá na parede dela. Como a pessoa bota animal que caça, né? Ele queria pendurar Davi lá na parede. Então, amados, o que é isso? O que é isso? É não cumprir com a sua palavra. Como eu disse, não é adultério. Não é assassinato, que ele não matou. Errou? Não matou. Não é roubo, não roubou. Não é esses 3 pecadões que todo mundo fica preocupado. Mas é um pecadinho, entre aspas. Não cumpriu com a palavra. Isso foi anotado por Deus. Se ele tivesse cumprido com a sua palavra, talvez o seu destino tenha sido outro. Teria sido outro. Talvez ele não tivesse morrido como morreu. Talvez Deus não os tivesse matado como matou. Então, cumprir a palavra, que é algo que às vezes a gente simplesmente deixa para lá. Ah, falei, mas não. Ninguém escreveu mesmo. Né? Não é jogo do bicho, vale o escrito. Falei, mas acabou. É assim que funciona. Para Deus não. Para Deus, uma palavra dada. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. E eu posso dar a minha palavra e não cumprir? E ser irresponsável com aquilo que eu digo? Não, não posso.
A falta de integridade tem levado à queda de muita gente até no nosso meio cristão. E integridade é inteireza. Não dá para ser íntegro e ao mesmo tempo mentiroso. Combina isso? Não combina. Não dá para ser íntegro e ao mesmo tempo faltar com a palavra. Se alguém te promete e não faz, ela não está vivendo em integridade. Se alguém diz que vai fazer e não faz, isso não é integridade. Então, integridade é cumprir com a sua palavra, cumprir com as suas promessas. Isso tem levado muita gente à queda, porque é um portal que abre. É o que o pessoal gosta de dizer, é uma brecha que abre, para que o mal se estabeleça. Leia aqui agora Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo número 28, versículo 6 e depois o versículo número 18. Provérbios 28, 6 diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Integridade é mais valioso do que riqueza. Você pode ser pobre, mas seja íntegro. O que quer dizer isso? Honesto, verdadeiro, não passa ninguém para trás, não engana, não mente, não promete e deixa de fazer. Você pode ser pobre, mas seja íntegro. Onde há promessa não cumprida, isso não há integridade. No mesmo capítulo de Provérbios, no verso 18, diz: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Essa falta de integridade tem derrubado muitos cristãos, irmãos. Sejam eles famosos ou não, tem derrubado muitos valentes no nosso meio. Simplesmente pela falta de integridade. Seja íntegro. Isso é melhor do que ganhar dinheiro, é melhor do que ser rico. Às vezes ganha dinheiro por conta da falta de integridade. Porque mente, por que engana, passa os outros para trás. Isso não vai prosperar, os dias estão contados. Não prosperará para sempre aquele que faz dessa forma. Então há um alerta de Deus para que a gente não caia dessa forma. A gente precisa manter a integridade, mesmo no meio da dificuldade. Porque às vezes a dificuldade agora se tornou desculpa para não manter a integridade. Até a justiça agora está querendo mudar para perdoar quem comete pequenos delitos. Porque foi por fome, porque a coisa estava difícil, porque não sei o quê. Quem é íntegro morre de fome, mas não rouba. Quem é íntegro não engana. Quem é íntegro enfrenta a adversidade, mas não perde a integridade. E esse princípio também é falado, e eu quero ler com você Jó, no capítulo 27, que se torna um grande exemplo de integridade para nós, diante de todo o sofrimento que ele experimentou de perder não apenas seus bens, mas sua família, sua saúde. E no capítulo 27, do verso 3 ao 6, diz: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que coisa linda, né? A declaração: enquanto eu estiver vivo, eu não quero deixar a minha integridade. E quando a gente perde a integridade, a gente perde muito mais do que a gente imagina. Quando a gente perde a credibilidade, a gente perde muito mais do que qualquer outra coisa. E isso é importante, foi por falta de integridade também que Saul acabou como acabou. E para que eu não seja abalado por isso, eu deixo com você o Salmo número 15. Vamos fazer a leitura desse pequeno salmo, que diz muito a nós que somos cristãos e que estamos na casa de Deus, buscando viver em integridade. Diz assim o Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, e pratica a justiça e de coração fala o quê, irmãos? A verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Você prestou atenção nisso? A receita da firmeza. A receita de estar bem e saber que você não vai se abalar. Podem vir coisas, podem vir tempestades. A vida vem assim para todo mundo, mas Deus há de guardar aquele que mantém a sua integridade. E o que não mantém, como Saul, caiu. Como disse Davi, como caíram os valentes. Saul caiu por falta de integridade. Que a gente não seja, irmãos, mais uns valentes caídos por aí, para que um dia venham a prantear sobre nós. Melhor do que isso é não cair. Melhor do que isso é cuidar para permanecer de pé, como diz a Bíblia. Melhor do que alguém chorar a nossa morte, a nossa queda, é a gente não cair, é a gente se manter. E Deus nos sustenta. Mas há em contrapartida um comportamento que a gente tem que trazer, como está escrito no Salmo 15. Há algo que nós precisamos manter para garantir esse sustento da parte do Senhor. Então a gente precisa olhar para isso com temor. As causas da morte de Saul, ditas lá em 1 Crônicas, não guardou a palavra. Guarde a palavra de Deus. Transgressão, não pratique. Deixe a inveja, fale a verdade, para que você não seja mais um valente caído. E eu deixo para a gente terminar um versículo na carta de Paulo a Tito, Paulo escrevendo ao seu discípulo, no capítulo 2 da sua carta de Paulo a Tito, no versículo 7 e no versículo 8. Ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Envergonhar o diabo é a nossa luta, irmãos, com o nosso comportamento, para que ele não tenha do que nos acusar. Ele é o acusador, a Bíblia diz. Nos acusa dia e noite, mas que todas as suas acusações sejam infundadas contra nós. Que nenhuma delas seja respaldada na verdade. Sejam mentiras, como é próprio do diabo, o pai da mentira. Amém? Para que você permaneça em integridade e não seja mais um valente caído que precisa ser lamentado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e queremos aqui ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nos chamando a atenção para a vida que temos que viver na Tua presença. Que haja integridade em cada um de nós, que nós possamos buscar essa integridade, que ela não seja abalada pelas dificuldades da vida, que a gente diga a verdade, que a inveja não entre no nosso coração, Pai, e nós não venhamos a comemorar a queda de ninguém, pelo contrário, se há ungido do Senhor, que a gente venha lamentar, que a gente venha prantear, que isso não seja publicado, para que não venha a vergonha, nem a celebração de Satanás, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda como valentes do Senhor que somos nesse lugar. Cada um com qualidades, com dons que o Senhor deu a nós. Que possamos exercer esses dons com alegria e com principalmente integridade na Tua presença. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos das transgressões, livra-nos da desobediência à Tua palavra, Pai. Tira do nosso coração a inveja. Tira de nós, Senhor, qualquer coisa que venha macular o Teu nome, Pai. Que nosso procedimento seja de tal forma que todas as acusações do diabo sejam infundadas contra nós.
É o que eu te peço por mim e por cada irmão, orando a Deus, pedindo a tua ajuda em nome de Jesus. Amém.